pouquinho. Mas deixa eu apresentar um pouquinho de quem é a Lilian para vocês. Muitas de vocês com certeza já conhecem, né, a Lilian, o seu famoso trabalho no Facebook, num certo grupo, mas, na verdade, eu vou apresentá-la através do sucesso do filho dela. E aí vamos saber, né, como os pais, né, são também responsáveis pelo sucesso dos filhos. Então, veja só. Acho que você tem 2 filhos, né, Lilian? Tenho 2 filhos. Sim, mas eu conheço a história de um deles. E conheço de Isso. perto, né? Pois o Fábio Kenji Arai participou de 6 Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Então, enquanto estava no sexto ou nono ano, talvez estivesse lá no... Não, sétimo, oitavo, nono, talvez no sétimo. Em 2008, ele ganhou medalha de bronze. Em 2009, ainda nível 3, né, sexto ou nono ano, ele ganhou medalha de ouro. Depois, em 2010, ainda no nível 3, o Fábio ganhou medalha de prata. Ou seja, ele fez a coleçãozinha toda, né? Sim, Não foi todas as na ordem, cores. né, de bronze, prata, ouro, mas ele fez a coleção dele de ouro das 3 medalhas, tá? Isso enquanto no ensino fundamental, sexto ou nono ano, que é o que a gente chama de nível 3. Daí ele foi para o ensino médio. No ensino médio, em 2011, ele foi medalha de ouro. Em 2012, que medalha que ele ganhou? Ouro. Ouro também. Em 2013, que foi a medalha que ele ganhou? Ouro. Ou seja, no ensino médio ele ganhou 3 medalhas de ouro. Então, ele teve 6 participações na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, 3 participações enquanto do sexto ou nono ano, talvez nos últimos 3 anos do ensino fundamental dele, e os 3 anos do ensino médio. E ganhou 6 medalhas. Aqui na OBA, bem entendido, né? Mas não parou aí. Claro que um aluno que ganha 3 medalhas de ouro, né, deve estar bem motivado e continuou estudando. E participou de 2 Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica. Uma delas foi realizada aqui no Brasil, inclusive, né, qual ajudei a organizar, em 2012. E ele ganhou menção honrosa, né? A Olimpíada Internacional envolve a participação de 40 países, né? Cada país com 5 alunos, né? E países europeus, asiáticos, né? Sabe como é que é? Coreano, chinês, japonês, indiano, russo, polonês, que fica lá o inverno todinho estudando, né? Às vezes, anos antes, eles já são classificados para estudar para aquela Olimpíada. Em 2013, então, no ano 2012, ganhou medalha menção honrosa aqui no Brasil. E em 2013, ele ganhou medalha de bronze nessa International Olympiad of Astronomy and Astrophysics na Grécia. Então, esse é um pequeno currículo, né, do Fábio Kenji Arai, né? Mas a gente não vai falar do Fábio. Professor, você não ia entrevistar o Fábio? Não, não vamos entrevistar o Fábio. Aqui, hoje, a gente vai entrevistar a mãe do Fábio, porque, na verdade, essa mãe do Fábio acabou se tornando a mãe de muitos Fábios, ou a mãe de muitas mães, em termos de auxílio materno a essas mães desses filhos talentosos, né? Então, aqui está um pouquinho, né, da apresentação da Lília, mas que vocês vão conhecer em mais detalhes a partir da conversa que nós vamos ter. Mas agora sim, vamos, né, que já apresentamos, entre aspas, né, o sucesso da Lília como, como mãe. Vamos perguntar para a Lília. Lília, onde você nasceu? Onde você estudou? Que faculdade você se formou? Né? Estudou no exterior? Como é que foi a sua carreira, digamos, estudantil, rapidamente? Eu sou de São Paulo mesmo, eu sou, na verdade, já neta de japoneses, né? Então eu sou bem brasileira. Eu fiz o colégio, assim, eu estudei em escola pública até o oitavo ano atual, depois fui para um colégio particular, o Porto Seguro, depois eu entrei para a Faculdade de Medicina da USP,
fiz a residência lá na faculdade, no HC mesmo, da USP, e depois que eu terminei a residência, fui 1 ano para o Japão, numa época que não existia internet. Então, assim, a gente Aham. se comunicava por carta, a carta que a gente escrevia naquela folha de papel de seda que demorava 20 dias para chegar. Para ficar bem Então, levinha, papel de seda, eu para sei como é que não é. custar caro. É. Então, num outro contexto de estudar fora, né? Então, foi uma experiência bem diferente que eu acho que hoje os alunos que estudam fora vivem. E assim, eu sou otorrino, exerço a profissão já há 30 anos e na verdade, nesse caminho todo, quando os meus filhos nasceram, tudo, eles se tornaram minha prioridade, né. Eu até dei uma, mudança na minha prioridade profissional e acompanhei, tive o privilégio de poder fazer essa opção, foi uma coisa assim, por escolha, e porque, graças a Deus, o meu marido pôde sustentar a gente e tudo, eu não precisava me estressar com a questão de ter que trabalhar tanto para poder estar Uhum. acompanhando as crianças, né. E assim, eu sempre fiz tudo isso por paixão mesmo, eu sempre curti muito, toda a parte de acompanhar a aprendizagem deles, né. E aí os filhos cresceram, o Fábio, Mas na verdade, ele antes ganhou de chegarmos aos seus filhos, ainda mais um detalhe. É, você se formou aqui no Brasil, fez residência médica, e aí você foi fazer um estágio no exterior. sim. Quando você foi ao exterior, você já tinha saído da casa dos seus pais, Nunca. ou você ainda morava na casa dos seus pais, falando, ó, papai, mamãe, agora vou fazer um estágio no Japão, volto daqui a 1 ano, como é que foi isso? Foi difícil, porque eu nunca tinha saído de casa. Naquela Ah, época, eu acho que, assim, a visão que a gente tinha do mundo era muito o Japão era realmente do outro lado do mundo, né, porque, a gente não tinha tantas oportunidades de viajar como as pessoas viajam agora, tudo era sim. muito mais Eu diria que o complicado, né. Japão era mais longe que atualmente, né? Eu diria Era bem mais que longe, era. ele ficava mais longe, é verdade. Então, e foi uma experiência, assim, que, hoje eu vejo o quanto foi importante, por exemplo, até para entender todo o processo das pessoas que vão agora, né, dos jovens que querem ir para fora e tudo mais. Então, o que muitas vezes eles vivenciam, né? Eu sempre falo que morar fora a gente vai se tornar um estrangeiro. É. E aí a gente que vai ter que se adaptar a muitas situações, né? Então, eu tenho um pouquinho dessa vivência também. Muito bem. Então você teve uma experiência no exterior e você deixou os seus pais, né, para ir fazer um estágio no exterior, tá certo, né? Mas vamos voltar ao Fábio, né? Aí você se casou, teve o Fábio, é o mais velho, o Fábio? O Fábio é mais velho e É o a mais velho, Karina né? é logo em seguida. Ah, certo. E o Fábio, ele estudou sempre no mesmo colégio, no Porto Seguro, não sei se Não, estudou não. mesmo, na escola pública, como é que foi o ensino Então, fundamental dele? Onde é que ele estava? ele estudava num colégio aqui, perto de casa, e ele era assim, ele não estudava Em São nada. Paulo ou em São Votorantim? Paulo. Não, não, São Paulo mesmo. eu sou de São Paulo, sempre moramos em São Paulo. Ah, tá. Aí, assim, ele nunca estudava nada, ficava assim, dia de prova ele estudava 5 minutos e só tirava as melhores notas. Então a gente, Nossa. assim, não tinha como a gente pegar e ficar cobrando, vai estudar porque ele ia bem. Aí a gente começou a achar, será que o colégio é fraco? E nessa época ele estava, com 10 anos, aí surgiu uma propaganda do Desafio Etapa. E a gente até, o pai pegou, olhou aquele desafio etapa e falou assim: "Fábio, por que você não presta esse desafio? Pelo menos se você que é um dos melhores alunos do seu colégio, se você for mal, significa que a escola é fraca". E aí ele foi lá, fez e acabou ganhando, chegou em primeiro lugar e ganhou a bolsa de 100%. E Uau! aí? A gente não sabia mais, assim, a ideia não era que a gente tinha proposto esse desafio para ele, mas não para ele mudar de escola.
E ele gostava da É. escola que ele estudava, e a gente ia Aí eu acho que o obrigá-lo. pai chegou à conclusão. Não, esse garoto puxou ao pai, é inteligente igual o pai. Sim, eu sei que o interessante foi que a gente ficou muito receoso de pegar e obrigá-lo a mudar de escola, afinal ele ia bem, e assim, só porque e não tinha sido combinado. Só que no fim do ano, quando a gente tinha que decidir que escola que ele ia ser matriculado, ele chegou e falou para os amigos dele que ele ia para etapa. Uhum. E assim, aí eu que perguntei para ele, um amigo dele veio me perguntar: "Lili, é verdade que o Fábio vai para etapa?" Eu falei: "Ué, quem falou isso?" Porque a gente Nem não estou tinha sabendo. falado nada. É. Aí, na verdade, ele acabou ele mesmo decidindo. E ele decidiu isso, porque quando a gente foi conhecer o Etapa, ele ouviu muitas histórias dos olímpicos, e que Sim. muita gente ia para as Olimpíadas e conhecia o mundo por causa das Olimpíadas, e participava de Olimpíadas internacionais e viajava o mundo inteiro. E aí ele resolveu ir para Etapa. E lá Isso na no ensino Etapa fundamental, né? Isso no ensino fundamental. para a entrada para o Fundamental 2. Ah, Aí foi sim. muito engraçado que assim, né, em termos de escola, puxa, ele dobrou o tempo de estudo dele. Ele não estudava 5 minutos, ele estudava Agora 10, 10. dobrou. Os pais E ficaram mais aí felizes, né? Esse garoto está estudando, tá, finalmente. dobrou, dobrou. E assim, e nisso, assim, mesmo assim ele continuava com as melhores notas. Então, o que acabou motivando os estudos para ele, o desafio, o que fazia ele ficar interessado eram as Olimpíadas. Então ele começou a participar de um monte de aulas de Olimpíadas, de matemática, física, química, tudo, né. Aí participou das de astronomia. Então ele tem no total mais de 30 medalhas de Olimpíadas, Se e puser de no todas as pescoço, fica uma áreas. bola. E assim, a prioridade chega lá para o ensino médio, eles acabam tendo que definir mais ou menos algumas prioridades, né. E Sim. ele foi para física e astronomia. Então as grandes, prioridades dele foi física e astronomia, tanto é que ele foi para as internacionais de física e de astronomia. Tá, então você E diria que foi uma iniciativa dele, não que vocês ficassem pressionando, sugerindo, olha, participe da Olimpíada, olha, quem sabe você ganha uma medalha. O colégio tinha já, digamos assim, um espírito olímpico no ar, né? Tanto é aham, que tinha, então, preparatórios, digamos assim, para sim. Olimpíadas, né? E aí ele sentiu o peixinho dentro d'água, é isso que eu quero, vou Foi. fazer. Assim, era dele, né. E assim, ele ocupava o tempo inteiro, participava de tudo quanto era Olimpíada, coincidia uma com a outra, e ele acabava meio que se virando. Mas teve uma vez que aconteceu algo assim, né, então é muito tênue, eu acho que a linha entre o estimular e o cobrar. Então eu nunca quis cobrar, e muito pelo contrário, aí, quando ele começava a participar tanto de Olimpíada, aí eu pegava e falava: "Agora para, né, Está agora estudando vamos demais, tá moleque, está estudando estudando demais". demais, vai brincar. Exatamente, porque eu sempre busquei ter um equilíbrio entre atividade física, alguma coisa artística, então ele sempre gostou de música, toca vários instrumentos, É e a mesmo? parte acadêmica. Então, só que teve uma única vez que foi assim, ele ia ter uma aula de Olimpíada de Informática, e aí ele foi. Ele voltou de lá falando assim: "Ai mãe, não entendi nada, tá muito difícil, eu não vou fazer". Só que nisso, informática, né, poxa, é uma coisa importante, eu via que é o perfil dele. Aí eu Aham. entrei no site da Olimpíada de Informática, Brasileira de Informática, vi que para a idade dele a prova era só de raciocínio, né, só de Sim. lógica. E aí eu fiz uma do nível dele. Aí eu cheguei para ele acho que eram 22 questões, aí eu peguei e falei para ele: "Fá, eu fiz 20 pontos". Aí no dia seguinte ele chegou para mim: "Eu fiz 21".
Aí ele pegou e foi, eu falei: "Poxa, então você consegue". Daí ele foi fazer, assim, ele tinha entrado numa aula de informática que não era do nível dele, então aquilo estava muito estratosférico. É E aí quando lógico. ele fez a naquele ano ele prestou a Olimpíada de Informática, acabou ganhando assim, ganhou ouro, foi para a semana olímpica, então aí ele começou a aprender um pouco sobre programação, que é a base. Ele se tornou engenheiro elétrico, né, que é a base de tudo que ele, faz hoje, começa na programação. Então, Aham, sim. assim, é o que eu falo, é muito tênue, né, assim, eu vejo às vezes eu fico assustada, fico temerosa com os pais que às vezes estimulam num ponto que se beira ali a cobrança. E entre aqueles que: "Ah, não, não precisa fazer nada". Então hoje a gente vê que a geração atual é muito assim: "Ai, protege ao máximo os filhos e para que sofrer, para que isso, para que aquilo". Então existem assim, é muito complexo esse ponto, né, qual que é o ponto ideal? E para cada Sim. criança é diferente. E, por outro lado, por exemplo, a minha filha, ela, está no quinto ano de medicina do Einstein, e assim, eh, ela desenvolveu várias habilidades dela, mas ela nunca se interessou muito por Olimpíadas. Então é perfil. E assim, eu sou a mesma mãe para os 2, só que assim, Aham. eu sempre falo que eu sou mãe de 2 filhos únicos, porque cada um é único, né, Sim, cada sim, um é sempre assim. diferente. E aí é nisso que a gente vê, né, que assim, saber conhecer cada um, o que funciona para um nem sempre funciona para o outro, É. eu acho que é esse equilíbrio, né, que é muito difícil às vezes da gente saber onde que a gente está indo. Viu, eu tenho uma irmã que é psicóloga, É. e, bem, e somos em 4, né, eu mais 3 irmãs. E ela fala também existe o oposto, que cada um de nós 4 tivemos um pai diferente. Claro, não é o mesmo pai e mãe Aham, biológicos, aham. mas ela diz: "Não, cada um de nós viu, sentiu e amou de forma diferente os nossos pais, né? Da mesma Sim. forma que, É. né, você está falando aí que é a mesma mãe, mas de filhos únicos, né? E não são Aham, iguais, né? E a recíproca também é verdadeira, né? aham. Eles nos veem, nos amam, nos enxergam também de forma diferente, né? Mas voltando aqui, bem, no caso então do Fábio, as Olimpíadas, digamos, estavam assim, digamos, intrínseca na vida dele, né? Eu quero participar, a mãe fez 20, eu vou fazer 21 e tal, vou fazer essa, vou fazer aquela, parará, parará, né? Mas, de modo geral, como que você enxerga a importância dos estudantes participarem de Olimpíadas? Porque, como você está dizendo, não, o pai não pode ficar pressionando, mas também não pode dizer, não participe. Assim como não pode, não, você tem que participar, você tem que participar. Né? Tudo bem, você pode orientar. No seu entender, é, é válido, é importante. Nossa, eu acho assim que o universo das Olimpíadas abre um caminho, o mundo dos olímpicos é extremamente rico, porque eles podem aprofundar naquilo que eles quiserem. E assim, não fica restrito a só aquela matéria que é dada, mastigada, entregue, tudo mastigadinho para os alunos dentro da sala de aula. Não, a Olimpíada estimula a pensar, qualquer área. Então, astronomia não é dada em sala de aula, mas, por exemplo, matemática que é dado em aula, a Olimpíada é outra coisa, é um outro mundo, é o estimular o raciocínio. Então, mais sensacional é que antigamente só existiam poucas alternativas, né? Hoje em dia existe Olimpíada de tudo, de Tem umas 30 linguística, aí. A última vez eu perdi a conta em 30. Estou tentando fazer uma tem. lista completa, mas sempre está Mas surgindo umas novas aí. É. sempre surge e estão Ainda bem. fazendo. Eu acho que assim que esse estímulo, esse desafio. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, quando eles estão entre os olímpicos, e já estão um pouquinho mais nessa fase já de internacionais, de alunos um pouco mais já, que conseguiram um nível um pouquinho mais alto em termos de conhecimento e tudo,
ali tem muita gente boa. E isso faz com que um estimula o outro a estudar. Poxa, ninguém se acomoda, porque o outro sempre sabe mais. Então é um estímulo que puxa para cima. E Sim, isso eles se ajudam muito também. eles se É. ajudam muito, eles, assim, a hora que, por exemplo, vão para uma internacional, eles vestem a bandeira do Brasil, literalmente, acho que nunca o patriotismo fala tão alto quanto nessas Olimpíadas, e Aham. eles se sentem realmente um time, né, então um ajuda muito o outro, um vibra com a medalha do outro, e eu vejo que eles é isso que vai estimulando a eles estudarem, se aprofundarem, a quererem conhecimento. Então, realmente, é maravilhoso quando essa vontade de aprender surge de dentro para fora, né, Sim, isso e é o isso ideal, né? é. Agora, voltando um pouquinho aqui no tempo, quando o Fábio era pequenininho, estava lá no sexto ou nono ano, eu vi que ele talvez ganhou a primeira medalha dele na UBA, deixa eu ver aqui quando que foi, na UBA, pelo menos foi em 2008, né? Você sentiu alguma a vibração nele, assim, opa, ganhei uma medalha, tal, vou continuar participando de Olimpíadas. Ele era bem pequenininho, né? Uma coisa é quando ele está no ensino médio, está todo enturmado, né? Estava num outro colégio, já que, né, incentivava, estimulava os alunos mesmo, né? Mas no ensino fundamental, você já percebeu alguma diferença no comportamento dele, assim? Ficou feliz, vou continuar estudando? Bem, embora parece que o Fábio sempre estudou a vida toda, nasceu estudando, né? Deve ter nascido já com o caderninho dele, né? Eu vou contar uma experiência da Olimpíada. A primeira a medalha olímpica que ele ganhou foi da Ah, Olimpíada Paulista de Matemática. ah. Então, assim, ele começou a participar, entrou lá, começou a participar de Olimpíada, mas não entendia direito como é que era isso. Aí, a Olimpíada Paulista de Matemática tem uma peculiaridade, é assim, a segunda fase, eles fazem a prova de manhã e todos vão para o auditório no fim do dia, e eles vão saber o resultado lá. Então ele tinha feito a prova de manhã e à tarde a gente foi lá para o auditório para ver, assim, o resultado. Só que a gente era a primeira vez que ele participava, e a gente não tinha nem ideia, e hoje a gente perguntava para ele, ele não sabia responder. "Ah, fui bem, normal", ele fazia assim, normal. Aí, a gente chegou lá e de repente chega uma hora que na medalha de ouro chama o nome dele. Uau. A gente tremia, foi uma coisa assim, aquela coisa, ele ficou emocionado, todo mundo ficou emocionado, eles põem uma camiseta amarela para chamar atenção. Foi assim, uma experiência incrível. Só que aí, tinham 4 ganharam a medalha de ouro e 3 iriam para Rio Platense, que é uma internacional de matemática. Então, só que para fazer essa Olimpíada ele não estudava. E tinha ganhado a medalha de ouro, a de física também, ele não tinha estudado, ganhou a medalha de ouro, a oba também ele não tinha estudado, ganhou a primeira, acho que foi bronze. Aí, assim, só que entre esses 4, ele continuou não estudando, os outros 3 estudaram para essa seletiva. E aí ele não ganhou, não foi o selecionado. Então, Hum. entre os bons, aí ele não dava para não continuar estudando. Então, eu lembro muito bem que o diretor do colégio ligou para casa para falar com ele que ele não tinha sido selecionado. E aquilo marcou muito. E aí ele descobriu que para estar entre os bons, ele vai ter que estudar. Então, eu acho que assim, isso foi uma experiência muito marcante, né? Porque de pequenininho ele descobriu que não é assim. A gente vai ter que, para eu conseguir estar num nível bom com quem está no nível bom, é só se dedicando muito, né? E aí que eu acho que caiu a ficha. Então, mas Lília, aí chega uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Por exemplo, na UBA, no ano passado, batendo recorde e tal, foram 889 mil alunos, né? Ensino Nossa, fundamental, ensino parabéns, médio, parabéns. quase 900 mil alunos. E a gente distribuiu 50 mil medalhas. Bem, 50 mil é um número grande, porque, bem, vai custar 100 mil reais, na verdade, né? Quase um quarto de tudo que a gente recebe, a gente gasta em medalhas.
mas são 50 mil alunos que vão ganhar medalha e os outros 830 mil não vão ganhar medalhas. Uhum. E aí, como é que os pais precisam se comportar, né, nessa situação em que o aluno fez uma Olimpíada que, no fundo, ele esperava ganhar uma medalha, mesmo quando ele não tenha estudado. Na verdade, quem sabe na sorte, né? Chutar aqui, chutar ali, eu ganhei uma medalha. Ou até ele estudou e não ganhou a medalha, ou ele ficou perto de ganhar, mas não ganhou. E aí, como é que os pais precisam Então, se comportar nessa situação? o que eu, assim, os pais olímpicos me conhecem, sabem muito que eu uso um termo para isso, a medalha invisível. Invisível. Então, existem medalhas de várias cores, né? A ouro, prata, bronze e a invisível. Aquela que Como só é? é visível para quem sabe o valor dela. Ah, Então, eu vejo muito assim que tem gente que ganha uma medalha invisível. Agora, aquela medalha que recentemente teve até uma coisa aí que foi da Olimpíada de Canguru, que foi online e teve, acho que muitos pais que fizeram, ajudaram a fazer a prova só para o filho ganhar a medalha. Essa ganhou uma medalha, mas qual o valor dela? Então, assim, é muito mais valorosa aquela medalha invisível, e aquele aluno sabe que se dedicou, ele só não ganhou uma medalha visível para os outros, mas ele viu a invisível dele, e é isso que eu acho que os pais, entendendo e sabendo valorizar essa medalha invisível, eu acho que é o grande segredo. Então, assim, é claro que a medalha estimula muito, é claro que não ganhar a medalha sofre muito. Eu já vi, assim, situações, todos os olímpicos só chegam onde chegaram porque tiveram muitas invisíveis no caminho. Porque eles só conseguem chegar numa medalha boa, numa oportunidade boa, porque tentaram e tropeçaram muito, né? E se frustraram e achavam que mereciam e se atrapalhou naquele dia, alguma coisa aconteceu e não conseguiu. Mas o valor disso ninguém tira. E é aí que entra o papel dos pais, eu acho, de saber dar valor quando tem valor. Agora, só entregar uma medalha, tipo aquela honra ao mérito, que não tem significado, eu acho que aí é o que toda essa geração está dos pequenos, eles ganham tudo muito fácil, e parece que ganhar mais uma medalha assim, fácil, vai acabar não tendo valor. Né? sim. Então, eu Não, acho que é muito disso. eu costumo dizer, às vezes eu até escrevo aqui, quando mando mensagem para os professores, eu costumo dizer que todo aluno que estuda, se prepara para uma Olimpíada, mesmo que seja para uma esportiva, ele tem que se preparar, né? Então, uma científica, o preparar é estudar. Então, eu digo que todo aquele que estudou mais do que era o normal lá da sala de aula, né? Ou seja, estudou mais. Só por isso ele já é um vencedor, ele já é um ganhador. Então, eu costumo dizer que na OBA não tem perdedores, todos ganham, entendeu? Porque se você estudou, você está ganhando. E isso que é o mais importante, né? Não é a medalha em si, o físico ali, mas o fato do que aquela medalha fez você aprender para obtê-la. Né? Não é a medalha que tem um valor, mas é o que você aprendeu para obtê-la. Esse é que é o valor. A medalha E mesmo acaba aquele sendo que não uma obteve, estudou. consequência, né? Não, Né? não Exato. pode ser o motivo principal. Né? É claro que todo mundo quer ganhar a medalha, mas ela só vai ter valor e só vai ser tão comemorada quando ela é difícil. Porque se for para dar medalha para todo mundo, isso desmerece até aqueles que estudam muito e tudo, né? E quando esse que achava que era impossível, era difícil, era muito, e consegue, conquista,
nossa, o gostinho dessa medalha é muito maior, né. Sem dúvida, sem dúvida. Temos uma mãe aqui que menciona, Daniele Víspico. Boa tarde, também sou mãe de um aluno olímpico. Ele está fazendo as seletivas para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, que também envolve a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, pela primeira vez esse ano. Sucesso aí para o seu filho, Daniel. Bem, mas como ele, temos aí o final de uma grande peneirada, de outras peneiradas, né? Igual o pessoal usa lá no futebol, né? Peneira, peneira, peneira. Aliás, tem uma música chamada Peneirando, Peneirando, Peneirando. E estamos aí com uns 40 alunos que fizeram até uma prova, acho que sábado passado, né? E sábado agora vão ter uma aula, depois vão ter mais provas, e ao final vamos selecionar os 10 alunos, aí talvez mais esse ano, para participarem das Olimpíadas de Astronomia, né, e Astronáutica aqui na América Latina, né, e para internacional, né? Então, boa sorte aí para o seu filho, né? E assim vai. Nossa, essa mãe tem uma grande participação, muito importante, falou a Leti Campana. Mas vamos aqui, continuando então na história do Fábio e pai e mãe sempre por trás, né? Como é que foi a entrada do Fábio no mundo das Olimpíadas Internacionais? Você mencionou que ele ia para uma de matemática aqui no sul do país, como é que era, mas ele Rio não foi Platense, porque mas não ele não foi. estudou. Isso, Então, foi a primeira vez que a porta bateu na cara dele assim, pum, não sim. estudou o suficiente. E aí ele, não vou fazer mais, mãe, eu não fui. Como é que foi? Não, então, mas eu acho que quando eles estão num ambiente na escola, em que tem muitos olímpicos e todos passam por isso é meio natural. Então eles começam a ver que, assim, não é tudo fácil e tudo precisa dedicação. E eu acho que esse ambiente que vai criando, acaba ajudando, faz com que eles acabem achando isso que, assim, é algo que tem que passar. E eles vão aprendendo. Quando eles vão aplicar para fora, para estudar fora, em geral eles perguntam sobre uma grande frustração, o que as universidades americanas valorizam muito a resiliência. E esses alunos que participam de Olimpíadas, todos eles têm histórias para contar, e eles superaram grandes decepções. E eu acho que é aí que a gente vê, quando um vê: "Ah, mas eu já passei por isso. Ah, eu também não fui para tal Olimpíada. Ah, eu também". Então eu acho que isso vai criando esse ambiente. É muito legal, conviver com outros alunos com os mesmos interesses, né, e a Olimpíada, eu acho que aproxima isso. Então, quando ele estudava lá naquele primeiro colégio, ele não estudava nada, só que chamavam de CDF, porque ele tinha notas boas. E assim, a partir do momento que ele entrou lá no Etapa, eu falo lá que lá, a panela dos nerds, eles não são só os nerds, eles se transformam em mitos. Então, assim, não é desmerecedor, porque às vezes, tirar nota boa, tem gente que às vezes até fica com vergonha da nota boa que tira, aquela coisa para não ser chamado de nerd. E assim, quando a escola sabe valorizar e transformar esses bons alunos em mitos, eles se transformam em referências. E nisso, juntando um grupo desses, não tem jeito, todo mundo vai levar escorregão. E todo mundo vai se ajudar, porque eles acabam se identificando muito com essa situação. Então, a vida desses que ganharam 30 medalhas, quantas ele não ganhou nesse processo? Só que a gente só conta aquelas que, né, assim, todo mundo só sabe quem é o campeão, ninguém sabe quem é o vice-campeão, né, e eu acho Aham. que é meio por esse caminho. Sim, sim, com certeza. Eu estava lendo aqui a Laurismara Temporone. Eles lutam para ganhar, eles estudam muito. O Caio, deve ser o filho dela, né? Aham. Quando ganhou ouro na OBA, eu liguei para ele e foi muita emoção. Sim, porque a medalha que um aluno ganha, na verdade, é uma medalha que o pai e a mãe acabam ganhando também. Ah, meu filho, nossa, Nossa! aquela É, vibração, né? Mas, na verdade, não é só o pai e a mãe que ganhem diretamente aquela medalha,
os professores também se sentem, de certa forma, medalhados, como eles chamam, né? Como eles dizem, porque não deixa de ser resultado do trabalho dos professores, né? Da escola, o gestor, o diretor, se sentem recompensados, e, claro, escolas particulares colocam isso em outdoor, e com toda razão, né? Mas o Fábio não tem só pai e mãe, ele tem 4 avós, às vezes não estão vivos, mas, em geral, todos nós temos 4 avós, né? Sim. Se estão vivos, meu netinho é muito inteligente, aquela coisa toda, né? Tem tios também, tias, né? Então, a medalha, a gente não consegue mensurar, né, o efeito que uma medalha fará no peito de uma criança lá do ensino fundamental, né? Não dá para dizer, né? Mas mal não vai fazer. Não. Mas bem, com certeza, vai fazer. Com A gente não certeza. consegue medir. Mas é um estímulo, né? Impressionante. Isso quando ele obteve pelos meios próprios, né? Pelo esforço próprio, é claro, porque se alguém ajudou, deu de bandeja a medalha, aquilo não tem valor, ele sabe disso, né? Mas quando ele lutou, batalhou, estudou, né? Persistiu, e ganhou, aquilo é um estímulo para ele, e com certeza vai fazer com que no ano seguinte ele queira participar novamente daquela Olimpíada e de outras também, pô. Se é gostoso ganhar uma, imagina ganhar 2. Se é gostoso ganhar uma de bronze, e uma de ouro, então, mais legal ainda, né? Ou seja, eles ficam viciados ali, né? É um bichinho que Mas pica, viu? é um bom vício, É um né? bom vício. Claro. O mundo olímpico é assim, é viciante. É algo assim, é incrível quando eles entram para realmente mergulham nesse mundo olímpico, é viciante. Isso se transforma num dia a dia que o tempo inteiro isso fica contagiante, é algo que eles vivenciam, eles só pensam nas Olimpíadas e quando que é a prova, mas num estímulo positivo, né. Então, aí que eu vejo, tem que tomar muito cuidado aonde é o limite, de novo, do ponto de equilíbrio, porque alguns acabam só fazendo Olimpíada, só desenvolvendo o lado acadêmico, e a vida não é só isso, né. Então é isso que a gente sempre buscou ter esse ponto de equilíbrio. Sim. Então, fazer esportes, fazer alguma coisa mais artística, vida com amigos, é esse todo que a gente tem que se preocupar em desenvolver. Muito bem lembrado, com certeza, né? É daí aquela... Menino não fica só estudando. Mas melhor Exatamente. isso do que menino vai estudar porque você nunca pegou um caderno. Eu tenho um sobrinho que agora já é grandão. Aí uma vez eu perguntei para ele, ele não gostava muito de estudar e tal, acho que não gosta até hoje. Maurício, o que você mais gosta na escola? Tio, o que eu mais gosto da escola? Do recreio. Quando A eles são escola... pequenininhos, eu vejo assim, né, que é importante a aprendizagem ser lúdica, né. Então, assim, de pequenos, eu acho que a parte mais legal da aprendizagem é quando eles aprendem por curiosidade. Por curiosidade, eles curtem aprender, porque isso está enriquecendo o cérebro deles. Agora, isso tudo vai, o despertar do interesse, os estímulos, a forma como eles vão descobrindo o mundo, vai funcionando de uma forma bem lúdica, bem tranquila, eu acho que, assim, até o término do fundamental. Agora, ensino médio, a gente já está falando que, opa, tem que começar a levar a sério. E se quem vai para as Olimpíadas, quem quer, quem busca Olimpíadas internacionais, aí é muito sério. Aí é uma opção, é uma escolha, é um caminho que você está escolhendo. Então, na hora das seletivas internacionais, aí só quem é forte que aguenta. Sim, porque na OBA nacional, digamos assim, você faz uma prova e a partir da sua nota você recebe medalha ou não, etc, né? Agora,
para participar de uma Olimpíada internacional, bem, é como a seleção brasileira de futebol. Você pega os melhores de cada time no momento, no ano em que vai ocorrer a Copa, né, do Mundo, certo? E são 11, sei lá, mais as reservas, que vão representar o Brasil numa competição mundial de futebol ou de outros esportes. É sempre assim, né? Numa Olimpíada Científica Internacional, o processo é o mesmo. O Brasil tem que selecionar uma equipe, né, 5 em geral, né, que vão representar todos os estudantes do Brasil naquela área de conhecimento, então naquela Olimpíada Internacional. Então, daí não tem jeito, tem que ter um afunilamento incrível, né? Daí, acho que eu estava brincando aqui de peneiradas. Então, os alunos do ensino médio que tiraram nota 7 ou mais são convidados para um processo de seleção de Olimpíadas Internacionais. E também estamos chamando os alunos do 9º ano, com nota 9 ou mais, para participarem também. Aí sim, de 3 provas online, e a mesma prova, não importa se é do aluno do 9º ano ou do 1º, 2º, 3º do ensino médio, a mesma prova, online, mas é uma prova muito longa, sei lá, 30 perguntas, você tem 1 hora para responder, e se você responde 2 erradas, ela cancela uma certa. Então, não tem tempo para você consultar a internet, livros, seus amigos, não tem, entendeu? Além do que a prova é quase que uma para cada aluno. E as alternativas, quando a pergunta é a mesma, as alternativas são embaralhadas. Não adianta você perguntar, ei, qual foi a alternativa certa da pergunta 1? Porque a alternativa certa para aquele aluno é diferente. Se é A para uma, pode ser a C para o outro, entendeu? E os números também, às vezes, mudam. Então, ou ele sabe, ou ele vai se dar mal, né? Enfim, cerca de 5.000 alunos entraram nesse processo em 2019. Fizeram 3 provas online, massacrante, aquela história, né? Muita pergunta, 1 hora para responder, etc. Né? E tem que usar a internet, né? Desses, selecionamos os 200 com as melhores médias, tá? E aí eles foram convidados para uma bateria de provas, aí sim presencial, numa cidade chamada Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. E aí os pais têm que prover a participação do aluno, né? Transporte, alimentação, passagem, inscrição, aquela coisa toda. Às vezes o colégio ajuda, né? Mas aí a família entra com despesas ou o colégio ajuda, né? Chegam 200. E aí prova disso, prova daquilo, 3 dias fazendo prova, né? Aí selecionamos 40. Ou seja, mais uma peneirada, de 200 virando 40. Esses 40, teoricamente, eles seriam reunidos em 2 semanas, um encontro presencial de 1 semana, com vários treinamentos, várias provas, né? Depois, mais um mês, eles seriam reunidos mais uma vez. Provavelmente foi isso que aconteceu com o Fábio, né? Agora, por causa da pandemia, a gente mudou. Mas até o ano passado era assim. Seriam reunidos mais uma vez, por 1 semana, muitas aulas, muito treinamento, laboratório disso, daquilo, observação do céu, telescópio, foguete, parará, parará. E aí, sim, fazia a média desses 2 treinamentos. Então, eles estavam ainda estudando e ainda competindo entre eles. Né? Ao final desse segundo treinamento, com esses 40 alunos, onde tem obrigatoriamente meninas e meninos, às vezes a gente reserva vagas para os alunos do 9º ano também, etc. Né? E desses 40, no final, temos que selecionar 10. Né? Então, é um funilamento muito grande, é claro, só aqueles que estão realmente muito dedicados aos estudos e suporte, né? De escolas, etc., professores, né? Apoio, curso, resolução de provas antigas, exercícios, que tem chances de irem melhor, né? Mas aí, selecionou os 10. Pensa que acabou a história? Não, agora você tem a seleção brasileira, agora você vai ter que jogar contra os outros países, não é? Né? E aí é que você tem que estudar mesmo, porque agora a responsabilidade é muito grande, você não batalhou para ser selecionado? Sim, foi selecionado, só que agora você tem que representar 40 milhões de alunos do Brasil nessas Olimpíadas Internacionais. Então, não é só agora você,
Agora você está representando, né, É o 40 carregar a milhões de bandeira, alunos. né? Ou seja, a pressão é maior, né? Então, Aham. quando podíamos, a gente pagava passagem, inscrição, diária, seguro, aquela coisa toda, visto, né? E aí, ó, o governo federal está dando dinheiro para você ir. Provavelmente não foi o caso do Fábio, quando a gente já não tinha mais dinheiro. Em 2012 a gente fez aqui no Brasil. Isso foi mais recente. O Brasil tinha recurso ainda. Então, a maior parte do tempo, o governo dá dinheiro. Então, se está dando dinheiro, significa que é o imposto dos brasileiros que está sendo usado para você fazer essa viagem, participar disso. É legal, por um motivo, mas a responsabilidade está sempre presente, né? Aham. Então, acho que eles também sentem uma pressão Sim, grande, né? E, sim. claro, a alegria é grande, se saem bem e também precisam saber trabalhar com as frustrações, porque nem sempre o Brasil ganha a Copa do Mundo, às vezes leva, né, de 7-1, né, às vezes 2-1 no pleno Maracanã, aquela coisa toda, né? E aí eles precisam Então, estar mas a emoção preparados. também dos pais em cada prova, principalmente quando eles vão para internacional, nossa, a gente sofre, a gente treme, a gente fica acordado, às vezes é do outro lado, o fuso é outro, né? Assim, a vida é emocionante, vida de olímpico é emocionante. É o tempo Mas inteiro. aí vem, então, a importância da experiência da Lilian com esse filho fabuloso, Fábio Arai, que participou, então, de pelo menos 2 Olimpíadas Internacionais, só na parte da UBA. Ele participou de outras internacionais, em A de outras ciências, física, Lilian, de a de física. física, né? Mas aí eles terminam o ensino médio, né? O tempo passa, os filhos crescem, eles progridem na carreira acadêmica e eles estão lá no 3º ano planejando o que vou fazer no ano seguinte. Vou prestar o Enem, vou entrar no ITA, vou entrar na USP, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou estudar no Brasil ou vou estudar fora do Brasil? Né? São perguntas naturais que vai passar na cabeça desses alunos, né? E o Fábio, acho que decidiu estudar no exterior, não é? Isso, desde 13 anos, né, então Desde assim, 13 com anos. 13 anos ele chegou Já vou dizendo que queria preparando estudar o fora. papai e a mamãe, já desde pequenininho, Foi não bom, tem porque daí surpresa. teve que fazer o pé de meia, né. Aí assim, mas é que é um caminho muito natural para eles. Até porque uma coisa que eu vejo que acontece, por que é um caminho muito natural para quem é olímpico ir para fora, é porque assim, lá fora, o que eles já aprenderam, eles já pulam aquela matéria, por exemplo. Aqui no Brasil, as grades ainda nas faculdades são muito amarradas. Então, eles têm que fazer toda a grade curricular, mesmo que aquilo seja muito fácil para eles. Então, eu lembro até que o professor, na questão de física, por exemplo, foi para a Olimpíada Internacional de Física, tudo, e quando ele estava indo, o professor dele aqui no Brasil falou assim: ó, ele tem já um nível de graduação de física, já de um terceiro ano de física. E imagina se ele fosse fazer física aqui, ia ter que fazer o primeiro, ia ter que fazer o segundo, ia ter que fazer o terceiro, né? E assim, então ir para fora acaba se tornando meio que quase que um caminho natural. E aí ele acabou aplicando para fora. Aqui ele só fez, no Brasil ele só fez a FUVEST, ele passou na Poli, né? E assim, nunca foi meta dele ir para o ITA. Ele tinha dito que não queria estudar no ITA, mas ele queria estudar fora, na verdade, nem a FUVEST mesmo ele não era bem o foco dele. E aí ele passou, né, passou em 5 grandes universidades lá nos Estados Nossa. Unidos, né, ele passou, ele fez a Caltech, né, para quem não conhece, é o Instituto Tecnológico da Califórnia, é considerada uma das referências, principalmente na área de tecnologia, onde tem até um laboratório da NASA, né, que tem o JPL, que é onde fazem todos os veículos, o Curiosity e o outro que foi para Marte também, foi tudo feito lá. Aí ele passou na Caltech, em Princeton, Columbia, Berkeley e Duke. Né?
E aí a gente foi conhecer as universidades, e aí eu falo que conhecer as universidades é que ele passou para saber qual ele ia escolher para estudar. É como usar o chapéuzinho do Harry Potter, né? Então você vai, você sente qual é o lugar que você mais se sente, se identifica, se sente em casa. E assim, ele escolheu o Caltech, e se eu pudesse escolher, eu teria escolhido o Caltech, porque eu achava que era bem mesmo o perfil dele. E assim, aí ele decidiu em fazer a Caltech. Lá ele fez os 4 anos de graduação, fez mais um ano de mestrado. Quando ele estava no primeiro trimestre do mestrado, ele já recebeu uma proposta da Oracle, e, e aí já foi convidado para trabalhar lá. Então, ele estava ainda no mestrado, a Oracle esperou ele formar o mestrado para daí já ser contratado. E agora ele está lá, trabalhando na Oracle, né? Ele é um engenheiro elétrico. E não volta mais para o Brasil. E Eu aí se acredito que foi. não, né? E aí se foi o Fábio da Lília, né? Afinal, é a vida, né? Os filhos vêm através da gente, mas vão para o mundo, né? O importante é que sejam felizes. Mas a Lília, né? Por toda essa experiência que passou, obviamente, né? Decidiu ajudar as outras mães, né? Que passam, às vezes, pela surpresa do filho de repente, né? E não como o Fábio, aí, que com 13 anos, mãe, eu quero estudar nos Estados Unidos, né? Que mais repentinamente decidem pleitear uma vaga numa universidade no exterior, e em função de bons desempenhos que obtêm nas Olimpíadas nacionais e internacionais, são aceitos, às vezes tem a vaga, mas às vezes não tem o dinheiro, o que é muito comum, né? Porque as universidades, mesmo as públicas americanas, são pagas, né? Em dólar, é claro, né? Sim, todo mês, todo ano, entendeu? E é bastante. É muito. É bastante, E aí a Lília, então, resolveu criar um grupo no Facebook para auxiliar as mães. Conta um pouco para a gente, então, Lília, como é que nasceu essa ideia e como você tem ajudado as mães, ou as mães se ajudado nesse processo de colocar o filhinho para fora do ninho. Então, eu acho que foi bem assim. Bom, deu para perceber que eu sempre fui muito presente na vida dos filhos. E aí, assim, o sonho dele era estudar fora, então fiz de tudo para que ele pudesse ir atrás do sonho. Só que aí ele passou, e aí ele ia embora. E aí vinha uma dor, uma angústia do ninho vazio. E assim, eu lembro que eu estava no sacolão, aí as lágrimas caíam. Eu não vou saber comprar fruta sem comprar quantidade para ele. E aquela coisa, e era uma angústia tão grande que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E nessa época não existia o WhatsApp ainda, foi 2013 para 2014. Assim, o Facebook estava no auge e tudo, mas assim, os grupos eu não sabia mexer muito, mas eu falei assim, eu acho que eu vou montar um grupo, porque muita gente vinha me perguntar sobre como era todo esse processo de poder estudar fora, e assim, foi quando eu falei, bom, vou montar um grupo. Juntamos algumas mães e a gente montou o grupo, e o grupo foi assim, de falar, seu filho participa, você quer saber alguma coisa? Foi entrando, e hoje a gente tem quase 1.500 pessoas, né, no grupo, Quantas? e umas 1.500. Nossa. E a gente, assim, é um grupo que alguém coloca alguma coisa, uma dúvida, aí eu não sei responder muita coisa, daí alguém responde, alguém vai atrás de alguém para responder, e é um grupo de pais, né? E eu falo assim que o objetivo maior é que a gente se transforme assim, a gente se transforme numa referência de famílias que valorizam a educação de alto nível. Né? Então a gente troca experiências, troca dúvidas, assim, angústias, e principalmente a gente passa inspiração, eu acho, né? Cada um Informação, né? compartilhando sobre todo esse processo. Né? Então eu vi muitos que entraram no grupo ainda antes de entrar na faculdade, hoje já estudaram fora, ou já voltaram, ou estão estudando por lá, ou estão trabalhando, ou fazendo
PhD, alguma coisa assim, e a gente vê todo esse trajeto deles, esse processo. Então é muito gostoso esse grupo, que são histórias, às vezes, nossa, cada história é mais fantástica que a outra, né? E todo mundo que valoriza o estudo, valoriza a educação. Eu acho que esse é o grande ponto em comum, né? Então, eu falo que é um grupo para pais de alunos de alto rendimento acadêmico, que prestam ou não prestam provas de Olimpíadas, né? Não obrigatoriamente tem que estar Sim. envolvido, né? Ou querem ir para fora, ou querem estudar no Brasil. Então, é uma coisa assim que fica bem aberto para quem quiser entrar lá, né, convido aí também. O grupo chama Pais Olímpicos, né? É só procurar no Facebook Grupo Pais Olímpicos, e aí solicitar para entrar, que aí a gente autoriza e faz parte do grupo. Muito bem, acho que eu estou lá, eu estou lá. Mas Está. eu acho que e aí temos algumas instituições que também estão que oferecem esse tipo de serviço, né, de orientação a candidatos que queiram, digamos, aplicar, que é o nome, né, Uhum. dado a quem pleiteia uma vaga numa universidade fora do Brasil, né? Então tem instituições que auxiliam, Sim, né, jovens que foram e fazem parte agora como orientadores ou líderes, e que ajudam a transmitir essas informações, né, facilitam a vida desses jovens que querem pleitear o estudo no exterior, né? Eu me lembro da Fundação Estudar, uhum. e até colaboramos com eles aqui algumas vezes. Você se lembra de outras mais que têm Então, esse eu tipo tenho de até um apoio? slidezinho. Dá para compartilhar a tela? Que eu Sim, tenho até sim, umas. pode apertar aí Tá. o share screen, verdinho aí. Então, ó, eu só vou compartilhar umas. Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui. Essa aqui foi uma foto que rodou muito tempo aí, Sim, que com assim, certeza. né, Da, eles da estavam na Grécia, olha aí, ó, Grécia, tá na né? Grécia com É, o na negócio de Grécia oliva aqui ganharam, na é. cabeça. Aham. Aí, assim, isso aqui foi uma tabelinha que eu tinha feito já faz um tempo, então eu não tenho, assim, são os participantes de Olimpíadas da IOA, que é a internacional, Sim, e onde eles foram parar. Então, a maior parte vai estudar em grandes universidades, dos alunos que foram para as Olimpíadas Internacionais. Então, sim, ó, sim. Colômbia, aqui, esse aqui, ó, na época do Fábio, um foi para o MIT, um foi para Chicago, o Fábio foi para a Caltech, o Luiz Fernando foi para Yale e a Larissa foi para a Universidade Federal de Pernambuco. Todo mundo super bem, né? Sim, sim. Encaminhado. Aí, opa, aqui, assim, esse aqui é lá na Aham. JPL, né? Aqui é a minha filha, que faz medicina, então a gente é parceira nas coisas de medicina. E deixa eu ver, aqui, ó. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. A, o Grupo Bemepeiros e a NOIC, eles orientam muita coisa de Olimpíadas. Especificamente, eles têm lista de exercícios, essas coisas, tem muitas dicas, são ex-alunos de Olimpíadas ou que ainda estão fazendo as Olimpíadas, e eles têm um material riquíssimo nesses dois grupos aqui. Aí a BRASA, é o Brazilian Students Association, eles têm, assim, é um grupo extremamente forte de alunos que estudam fora, estudam e estudaram fora. Então, eles têm tanto fazem toda uma mentoria, tudo gratuito, Aham. para quem quer estudar fora, tem a bolsa que eles até fornecem, bolsa, né? E é uma turma sensacional, o pessoal da Brasa. Aí tem a Fundação Estudar e o próprio site da Education USA, eles têm também um trabalho que eles fazem principalmente para alunos de baixa renda, que não conseguem ter nem renda para poder aplicar. Então, eles fornecem tudo, dão uma assessoria, tudo assim, tem um processo de seleção, né? Para poderem fazer esse tipo participarem dessas instituições. Agora, existem várias privadas, né? Então, a Crimson, ela faz também toda
faz todo esse processo de uma forma paga, tem estudar fora, não, estudar fora não, esqueci agora. Assim, tem vários que fazem o processo de uma forma particular, tanto para alunos que queiram estudar em faculdades de altíssimo nível, como para aqueles que querem estudar assim, em escolas, faculdades americanas que não são tão disputadas, né? Então, não estão entre as melhores do mundo, elas têm um custo menor, são mais fáceis de entrar. Então, tem toda essa orientação, chama daqui para fora, a outra, que eles auxiliam em todo esse processo, né? Que é totalmente diferente do vestibular aqui do Brasil. E lá eles valorizam muito a história de vida do aluno, principalmente para entrar nessas melhores. Então, ter participado de Olimpíadas, em geral, eles já sabem que é um aluno que, se conseguiu bons resultados, é porque passou por todas essas peneiras. Então, já é um aluno que está mais ou menos dentro de um certo padrão que eles consideram importante para conseguir fazer essas melhores universidades, que são muito difíceis, né? Uma coisa é entrar, outra coisa é sair dessas universidades. Então, sim. E o aluno de Olimpíada, ele é um aluno que se vira bem, porque aprendeu a estudar, né? É o aluno que toda universidade gostaria de ter. Exatamente. Ele não dá problema, ele termina o curso no mínimo intervalo de tempo, ele vai auxiliar os colegas, ele vai ser monitor, ele provavelmente vai ser até professor depois. Né? Ou seja, é o aluno que todo professor gostaria de ter. Né? É o aluno que você ensina e ele aprende até muito mais do que você ensina. Exatamente, Né? Muito bom. Lília, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, estamos dando 18 horas aqui, né? Mas, às vezes, acontece de ter algumas desvantagens se ele pretende voltar ao Brasil, né? E primeiro que ele tem que fazer o reconhecimento do seu diploma, né? Se ele consegue uma graduação no exterior, principalmente na área de medicina, acho que tem aí uns medicina não vale probleminhas, a né? pena estudar fora, fazer faculdade. Não vale a pena, tá vendo? Principalmente se for para voltar para o Brasil, não vale a pena. Primeiro que, para conseguir passar numa faculdade de medicina, a medicina lá não entra direto para a faculdade de medicina. Tem que fazer o undergrad, que são 4 anos de um bacharelado em qualquer área. E, assim, pode ser física, química, biologia, qualquer área. Se a pessoa precisa fazer esses 4 anos e aí aplicar de novo para a medical school. Então, são 8 anos. Só que, para conseguir entrar numa medical school, tem que ter feito uma faculdade sensacional com notas altíssimas, porque aí o vestibular, para entrar para uma faculdade já é difícil, para entrar para uma medical school é mais ainda. São os melhores alunos das melhores faculdades americanas que aplicam para entrar numa medical school. Então, além de ser super difícil, é super caro. Né? Então, assim, para ter uma ideia, essas grandes universidades estão aí por volta de 60 a 70 mil dólares ano. Sim. E isso dá mais de 5 mil dólares por mês. Claro. Então, quem não consegue bolsa ou consegue uma bolsa parcial, assim mesmo é muito caro. E imagina isso, 8 anos. Né? Então, assim, por isso que medicina nem sempre vale a pena ir para fora, e daí, se fizer fora, para voltar para o Brasil, vai ter que validar o diploma. Agora, quem faz nas áreas, por exemplo, muita gente faz na área de até engenharia, dependendo, se não precisar assinar nenhum tipo de documento aqui, se vai prestar mais consultoria ou vai abrir sua própria startup, alguma coisa assim, não precisa validar. Né? Agora, assim, na área de direito, por exemplo, não vale a pena ir para fora, primeiro porque as leis são totalmente diferentes. Sim, né? claro. Então, tudo depende muito do que a pessoa quer fazer. Mas muita coisa
facilitou já em termos de validação do diploma, quem faz na área de engenharia para tirar o CREA, tudo precisa validar aqui. Só que existe um processo que dá para fazer algumas equivalências se estiver faltando, né? Não existe um currículo compatível com o currículo brasileiro. O currículo americano é bem diferente do currículo brasileiro, então teria que fazer uma validação. Algumas universidades públicas, elas conseguem fazer esse tipo de equivalência, né? Mas, assim, a maior parte que vai para fora volta e acaba não entrando nesse mercado tão tradicional e tudo, e acaba não precisando validar, né? Então, eles vão exercendo funções que não precisam exatamente de uma validação. Sim, as universidades brasileiras estão ficando mais espertas, digamos assim, pois começaram a oferecer algumas de suas vagas para alunos medalhistas, né, de Olimpíadas científicas, né, pois esses talentosíssimos alunos que vão para fora dificilmente voltam. Alguns voltam, felizmente, né, mas muitos não voltam, né? E aí as universidades começaram pela Unicamp, oferecendo, então, algumas vagas, de suas milhares de vagas que oferecem lá no vestibular para alunos que, então, concorrem a essas vagas apenas da nossa listinha de medalhas, assim como a listinha de medalhas aqui do Fábio, né? E, claro, pertinente as medalhas com a faculdade, né, na qual ele quer entrar, né? E pesos também, se é uma Olimpíada Nacional, se é internacional, se é menção honrosa, ouro, prata e bronze, bem, eles fazem lá as fórmulas, né, deles, mas, enfim, pretendem atrair alunos, falam assim, não precisa fazer o vestibular, você pode concorrer às nossas vagas só mostrando, né, o talento que você é pelas medalhas que você já conseguiu. Então, a Unicamp, depois da Unicamp, a USP também ofereceu cotas de vagas para os medalhistas, a Unifei também, de Itajubá, acho que a Unesp também, e eu espero que muitas outras façam isso. Né? Ou seja, atraiam para, né, as suas universidades esses alunos que já demonstraram serem excepcionais, dedicados aos estudos, venceram as dificuldades, estudaram muito mais do que esperavam deles, né? Competiram, concorreram, porque certamente estão muito, muito bem preparados e o vestibular não vai medir, né, a capacidade deles. Tudo que eles já ganharam em termos de medalhas em Olimpíadas, certamente já os autorizam, digamos assim, a entrar em qualquer universidade do Brasil. Né? É o que fazem lá fora, né? Então, é um bom sinal de que vamos ter, assim, né, mais alunos talentosos sendo cativados, né, para as Olimpíadas, para as universidades brasileiras, né? Mas, assim, agradeço enormemente o seu tempo, a sua dedicação, parabenizo aí pela formação do grupo, pois certamente é muito útil, né, às mães de primeira viagem, né, de alunos que vão fazer essa grande viagem ao mundo exterior, muitos deles precisando auxílio, né, na preparação da documentação, aquela coisa toda, né, recursos, às vezes, né? Então, felizmente, temos aí as mães olímpicas, né? Acho que tem pouco pai lá, viu? Tem porque acho que só menos vejo pais, mãe. mas tem bastante pais também. Mas a maioria é mãe. São as mães olímpicas. Né? Foi vontade da Lília falar pais olímpicos. Cheio de mãe lá. Mães olímpicas, mães, né, mães de alunos olímpicos, que dão suporte a essas outras famílias que estão com filhos, né, com esses altos sonhos, e voar alto. Não O só sonhar grande e o sonhar pequeno dão o mesmo trabalho, né? Então, é aquela história de vale a pena sonhar, que se nem sonhar, não vai chegar nunca, né? Então... tem que sonhar, mas tem que conquistar os conhecimentos para ter habilidade no manuseio desses conhecimentos e atitude, é claro, né?
entre elas participar de Olimpíadas, fazer trabalhos voluntários, ensinar os coleguinhas que estão lá no ano anterior, né? Tudo isso conta, inclusive, na hora da seleção de um aluno para uma universidade no exterior, né? Sim. Então, uma coisa importante é que os pais devem fazer, como a Lília deve ter orientado, Fábio, é não fique debruçado 24 horas em cima dos seus livros, né? A vida é muito mais do que conquistar uma vaga numa Olimpíada Internacional, né? Você tem que compartilhar os conhecimentos, e temos observado muitos alunos, esses talentosíssimos alunos, compartilhando os seus conhecimentos, né? Formando grupos de apoio aos Isso é uma cultura que que existe pretendem, entre né, eles, né? participar de É uma coisa Olimpíadas. assim, eles aprenderam com os mais velhos, então eles veem que é natural, é uma cultura que existe entre eles, de um ajudar o outro. Então, Sim. é muito frequente os alunos que já participaram de uma internacional orientar os do ano seguinte, que orientam os outros. E uma coisa muito gostosa é quando a gente pega e vê assim, às vezes eu já vi histórias de algum aluno um pouquinho mais novo que chegou e sentou perto, por exemplo, de um que é um mito. Ele se sente emocionado, daquela coisa de, ai, é um fã daquele olímpico. Então, a gente vai criando essa cadeia, e um orienta o outro. Isso é muito natural entre eles, né? Isso eu acho muito bonito. E o que eu acho muito bonito no grupo dos olímpicos, assim, que chegam mesmo a essas internacionais, o quanto eles são honestos um com o outro. É claro que existe competição entre eles, porque todo mundo são 5 vagas, todo mundo quer essas 5 vagas, mas eles não usam. Teve uma ocasião que era para a seletiva da IMO, a Internacional de Matemática, e teve uma correção de prova e um aluno foi lá pedir uma conferência, né, uma revisão da prova dele, porque ele, depois que fez e viu a resposta, ele viu que a prova dele, ele tinha tirado mais ponto do que ele deveria. E ele foi pedir uma revisão, porque ele falou assim que não é justo ele ir para uma internacional, sendo que ele não respondeu da forma correta. E ele perdeu a vaga para a internacional só por ter falado que ele tinha feito errado, ele ganhou mais ponto que deveria. Então, assim, a gente começa a ver o quanto é importante esse lado de honestidade, e eles Sim. valorizam muito isso. E então, o que eu vejo nesses alunos talentosos é que é de dentro para fora, né? Então, não adianta os pais pegarem, estuda, manda estudar. Não, tem que nascer de dentro. Tem um aluno de matemática também. O pai falou que os pais são separados, o pai mora, acho que em Natal, aí o filho ficou uma semana lá, aí ele ficava só fazendo um exercício, gastou, acho que parece que mais de 50 folhas de sulfite para resolver o exercício. O pai saía para trabalhar, voltava, saía, voltava, e ele sempre estava no mesmo exercício, um único exercício. E aí, depois de uma semana, ele conseguiu chegar à resposta. Aí o pai falou, você anotou direitinho como você fez? Não, pai, agora eu já sei como é que faz. Então, assim, é esse o nível que eles estão. Então, é por isso que eu acho que tem que nascer de dentro, né? E quando nasce isso de dentro, eu acho que o nosso papel como pais é estar apoiando e ajudando na hora que eles caem, tropeçam, não tem o resultado que eles querem, ajudar, sentar, agachar junto, levantar junto, porque assim, o nosso papel aí, eu acho que é bem importante, tem um momento que é crucial, né? E a gente, assim, nossa, a gente vibra tanto, e dá uma saudade dessa época de Olimpíadas, nossa! Sim, mas é importante colocá-los em contato, né, com essas Olimpíadas. No caso, Fábio foi, né, para um colégio que tem uma tradição em Olimpíadas, né? Mas lembra, temos 40 milhões de alunos, quase 200 mil escolas, né? E, por exemplo, da UA participam 10 mil escolas, né?
Tudo bem, envolveu ali 60 mil professores e tal, mas e os alunos das outras escolas, né? É, Eles não foram... Tudo bem, se participassem das outras Olimpíadas, eu estaria feliz, mas a escola que não participa de nenhuma Olimpíada está, eu diria assim, cerceando, né, o direito do aluno de testar o seu talento, né, de concorrer a uma medalha, de se sentir motivado, feliz, levar felicidade para os professores que ganham a é, medalha, para os pais, né? Então, a Olimpíada dá trabalho para a escola, né? Mesmo quando ela não cobre nada para fazer algum treinamento para os alunos, escola pública nem pode cobrar nada, né, do aluno e tal, né? Mas a escola que não propicia aos alunos essa oportunidade, eu acho que está pecando um pouquinho, né? sim. Infelizmente, né? Essa parte extracurricular eu acho tão importante, né? Porque o que é dado no currículo é o básico, é o que tem que é só o que eles têm que saber. Agora, onde eles podem ter o interesse e se aprofundar e mergulhar, está nessas outras coisas, né, extracurriculares. Então, eu sei que tem muitas escolas que não fazem porque dá trabalho, É, tem pais que reclamam muito porque, por que que meu filho não pode isso? Não sei o quê, assim, não ganhou, porque aí começa a ter tantas reclamações também que dá mais trabalho e acaba não compensando. Então, é- é- eu falo que isso é uma mudança de cultura, a gente conseguir cada vez de pouquinho em pouquinho, por isso que no nosso grupo a gente só tem poucos, né, 1.500 membros, mas nem todo mundo é ativo, então assim, mas entre o nosso grupinho ali, a gente já colocar uma sementinha de valorizar esse padrão de nível de educação, né, e a gente podendo fazer, abrangendo de pouquinho em pouquinho quem está na nossa esfera, aos pouquinhos a gente vai mudando um pouquinho essa cultura, né, sim, que é o uma importante mudança de é não cultura. desistir, né, como você está falando, Uhum, haja vista que, além dos pais olímpicos, você mesmo mencionou algumas instituições que estão dando esse apoio, e grupos de ex-olímpicos estão se articulando, né, e já o fazem, né, mas de forma, digamos, temos de ser voluntários, amadora, né, apoiando os alunos que estão aí nas séries anteriores, né? Mas tem grupos de alunos já sonhando em fazer startups, empresas, para tirar o aluno, eu vi uma frase ontem, do zero ao ouro. ah, é? Que legal! Sim, sim, assim como você tem os famosos cursinhos pré-vestibulares, né, que Uhum, ajudam o aluno a passar por uma difícil porteira, né, de uhum, acesso às universidades, né, pelo menos foram muito famosos no passado, né? Por que não ter também esses uhum. cursinhos, digamos, preparatórios, né, para os alunos De irem Olimpíadas, né? bem nas Olimpíadas, É, quase que de forma independente do que faz as escolas, né? uhum, A pública pode não fazer, porque não é obrigada a fazer, porque dá trabalho, tem custos, tem que tirar cópia da prova, aquela coisa toda. E outras particulares se acomodam, não, se os nossos alunos não forem bem, todo mundo vai ficar sabendo que o nosso ensino não é legal, então é melhor a gente uhum, não fazer, né? E aí usam desculpa disso, daquilo, outro, né? Mas o é, importante é a gente persistir, quem sabe a gente vai conseguindo, né, com esse multidão de Olimpíadas que estão surgindo aí, sim, umas sim. 30, né? Mais os pais olímpicos, naquele apoio, o governo federal, né, tem toda uma secretaria dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, o CIGPC, Coordenação de Popularização das Ciências, né, que coordena os editais, que dá apoio às organizações de Olimpíadas, né, e isso já há quase 20 anos que o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo esse apoio. Então, a gente está popularizando cada vez mais o BMEP, que veio com um grande volume de recursos, né, com Uhum, propaganda na televisão, agora tem a Olimpíada Nacional de Ciências também,
né? Então, é toda uma cultura que a gente tem que mudar, e isso leva tempo, né? Mas a gente agradece aí os fundadores, né? Os pais olímpicos que estão aí por trás de todo esse universo de pais e mães dedicadas ao sucesso dos seus alunos, que é o que todos nós queremos, é claro, que todos os alunos tenham sucesso, né? Algumas palavrinhas finais, Lília, para a gente dar um tchauzinho para todo mundo, que já são 18h20 aqui, eu prometi para a Gisele aqui, não, Gisele, só até 18. Eu só quero convidar todo mundo que tiver interesse de procurar a gente lá no Pais Olímpicos, né? E assim, e acreditar que educação em alto nível é fundamental na vida dos nossos filhos, na vida do Brasil, para a sociedade como um todo, para o mundo inteiro, e realmente estudar para valer vale a pena, abre portas. Não, fique tranquilo que você já ganhou mais uma membra lá no seu grupo, a Daniele Víspico. Adorei a live, a Lília, e já pedi para entrar no grupo dos Pais Olímpicos, tá vendo? Já aceito ali. Já tem mais uma colega lá no grupo, né? E com certeza, ao longo do tempo, muito mais pessoas irão assistir, né? Nos assistir, mas assistir aqui a Lília, né? Principalmente nessas épocas aí das peneiradas e tal, em que os alunos também vão aí para as Olimpíadas Internacionais, essas coisas todas, né? Então, Lília, agradecemos enormemente a sua participação aqui conosco, parabenizamos todo o seu trabalho aí de fundadora do grupo e organizadora do grupo, Obrigada. Pois é um trabalho muito bonito, né? Um voluntário, né? De apoio, de orientação aos eventuais pais desorientados, né? No fundo, todos nós estamos um pouco receosos dessas mudanças, de certa forma, né, drásticas, que os filhos saem de casa, né? Tive uma filha que fez um intercâmbio, né? Então, também foi um pouquinho, né? Preocupante, etc. e tal, né? Mas correu tudo bem, valeu a pena, isso que é importante, valeu a pena, né? Então, agradecemos imensamente o seu carinho, a sua participação aqui conosco e a todos que nos acompanharam aqui, até 23 pessoas já deixaram o seu joinha, estamos com 15 pessoas nos assistindo agora, mas já chegou uns 20 aqui em alguns instantes. Então, bom final de semana para você, Lília. Um grande abraço ao Fábio, né? Ao pai do Fábio. Qual é o nome do pai do Fábio, afinal? Milton. O Milton e a irmã do Fábio. Né? Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. Tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.